Olá pessoal, vamos agora então aprender um pouco mais sobre os geradores elétricos. Então nós temos diversos tipos de geradores, mas todos eles têm algo em comum, né, que é transformar um certo tipo de energia em energia elétrica. Por exemplo, né, nessa imagem nós temos aqui algumas pilhas, baterias, e o que esse tipo de gerador faz? Ele converte energia química em energia elétrica. Né? O outro tipo de gerador agora, aqui, ó, que absorve outro tipo de energia, que é a energia solar, e converte em energia elétrica. Né? O exemplo aí, talvez mais comum, né, que fornece a maior parte da energia no Brasil, são as hidrelétricas, que convertem energia mecânica através do movimento da água, né, do fluxo da água girando as turbinas. Então ela converte energia mecânica em elétrica. São alguns exemplos de geradores, e tem outros também, né? Tem vários tipos de geradores. Bom, e aí vamos entender mais um pouco sobre isso, né? Vocês já fizeram a leitura no texto, esse vídeo vai ajudar a reforçar o que vocês leram e tirar algumas dúvidas também. Aqui nós temos então um gerador representado por essa pilha, né? E um circuito, ele está ligado aqui alimentando essa lâmpada. E nós já vimos o que? Embora o sentido convencional seja do positivo para o negativo, o sentido real é com o elétron se deslocando até o polo positivo. Estou aqui então analisando através do sentido real. Tá? O que acontece então? Uma carga elétrica, primeiro que lá dentro do gerador tem que ter uma diferença de potencial, né, gente? Ter essa diferença de potencial para que a carga elétrica tente sair daqui e ir para o outro lado, tentando estabelecer um equilíbrio. Né? E assim cria-se a corrente elétrica. Então, beleza, esse elétron vai se deslocar, vai chegar lá em cima, e aí que começa a grande luta da bateria, né? A grande luta do gerador. Por quê? Os elétrons, eles começam a chegar no polo positivo, né? E vão se acumulando aqui. E eles gostam de ficar aqui, né? Porque o positivo atrai o negativo. Só que para que a corrente não cesse, o gerador ele tem que conseguir sempre manter uma diferença de potencial aqui. Então, o que ele tem que fazer? Quando esses elétrons chegam ao polo positivo, ele tem que pegar esses elétrons e conseguir trazer eles para o polo negativo de novo, mantendo assim a diferença de potencial. Só que é muito difícil fazer isso, né, gente? Porque imagina você tirar o elétron que está lá do lado do positivo e trazer ele para o negativo, onde ele repele o negativo. Né? Então, isso aqui necessita de um trabalho muito grande para você conseguir fazer isso. Não é fácil. Daí a dificuldade de se produzir os geradores. Né? E para piorar a situação ainda, os geradores reais, eles apresentam uma resistência a esse movimento. Né? Além da dificuldade de você manter os elétrons unidos, próximos uns dos outros, tem também essa resistência que é como se fosse a resistência que existe no fio mesmo. Né? Uma resistência ao movimento desse elétron, e isso dificulta ainda mais esse trabalho que tem que ser feito aqui. Tá? Essa resistência a gente chama então de resistência interna do gerador. Os geradores assim ideais, que aparecem na maioria dos exercícios, ele despreza essa resistência interna. Tá? Mas aqui nós vamos ver agora como que é a situação de um gerador real, onde existe essa resistência interna, gerando perdas aqui no processo. Bom, e o que acontece? Esse trabalho que é realizado, então, para trazer esse elétron para cá, suponha que o gerador vai conseguir fazer isso, né? Ele tem que conseguir trazer esse elétron para cá, para continuar funcionando. E esse trabalho que ele faz, vencendo essa resistência, é o que nós chamamos de força eletromotriz, que é um conceito novo que surge aí, né? Esse assunto junto com a resistência interna. E a força eletromotriz, ela nada mais é então que o trabalho realizado por essa carga, né, para tentar manter a diferença de potencial aqui dentro. Veja que é a mesma unidade da diferença de potencial, né, da voltagem, trabalho sobre carga. Só que aqui ele tem um outro nome, né, força eletromotriz. Por que ele tem outro nome? Porque a gente está considerando a resistência interna que tem lá dentro da bateria. Então, esse trabalho vai ter que vencer também essa resistência interna. Daí ele é representado de diferentes formas. No seu livro aparece dessa forma, com a letra E maiúscula. Mas costuma ser aparecer assim também, com epsilon, ou assim, força eletromotriz. Vamos mostrar aqui uma representação desse gerador. Nos circuitos ele aparece desse jeito, tá, gente? Com esse símbolo aqui de fonte, né?
com o terminal positivo e negativo, que vocês já estavam acostumados, e uma resistênciazinha bem aqui do lado com um R minúsculo, mostrando que é a resistência interna do gerador. E geralmente ela tem um valor menor mesmo, tá? Por isso assim um R minúsculo aqui do lado. E aí o que acontece então? Nós teríamos sempre a força eletromotriz, né? Tentando manter a diferença de potencial, a resistência interna aqui, dificultando a realização desse trabalho. Né? E um terceiro termo, uma terceira grandeza, que é a diferença de potencial do gerador. Né? Entre o ponto A e o ponto B, nós temos aqui a diferença de potencial. Então, o que nós teremos aqui, resumindo? Né? A diferença de potencial, que é a tensão elétrica que o gerador vai fornecer, ela vai ser a força eletromotriz menos a tensão que é perdida aqui na resistência interna. Tá? Então, nós vamos chegar nessa equação aqui, ó. Tá vendo? A diferença de potencial ela é representada com a letra U, como a gente já tinha visto no livro de vocês, né? Ela vai ser igual a força eletromotriz menos RI. RI é a tensão lá na resistência interna, né? Essa daqui é o que nós chamamos de equação dos geradores. Bom, e aí o que acontece? Se fosse um gerador ideal, não teria resistência interna, né? Seria a situação perfeita, idealizada. E aí o que acontece? Né? Se a gente desprezasse, quando a gente despreza a resistência interna, aí esse termo da equação some, né? E aí nós teremos isso daqui, ó, a diferença de potencial é igual à força eletromotriz. Aí fica tudo a mesma coisa, né? Que é a situação que a gente estava trabalhando antes na aula passada, por exemplo, quando a gente desprezava a resistência interna. Bom, então, prosseguindo, nós temos aqui um gráfico do gerador, né? Porque nós podemos representar a equação do gerador através de um gráfico. Né? E é um gráfico muito simples. Né? Nós temos aqui no eixo Y a diferença de potencial, no eixo X a corrente. E o que acontece? Nós podemos visualizar aqui pelo gráfico e também pela equação que quando a minha corrente elétrica é igual a zero, a minha diferença de potencial vai ser igual à força eletromotriz. Então, zerou esse pedaço, vai igual aí, a gente já tinha até comentado no slide anterior. E isso vai acontecer quando o meu circuito estiver aberto. Eu vou mostrar isso para vocês naquela simulação que nós trabalhamos na aula passada. Tá? Eu vou colocar aqui na simulação. Então, já tem um circuitinho aí montado. Veja que eu tenho a opção de resistividade do fio, se eu quiser pôr uma resistência no fio, e eu tenho a opção aqui da resistência na bateria. Né? Na aula passada, vocês usaram assim, ó, essa resistência na bateria era desprezível, não tinha resistência interna. Tá? Agora não, a gente vai representar o que acontece na situação real. E aí existe uma resistência interna lá dentro, eu vou colocar aqui 2 ohms, por exemplo. Então, se eu coloco aqui os valores, ó, essa bateria, ela tem 9 volts. Esse 9 volts é o quê? É a força eletromotriz. Aí ela tem 2 ohms de resistência interna, tá? Aqui é a minha lâmpada, né, com 10 ohms. E o que acontece? Por enquanto o circuito está aberto, olha, não tem corrente circulando, né? Então eu estou nessa situação que nós temos aqui, em que I é igual a zero, o circuito aberto, então olha lá, o U, que é a diferença de potencial, tá, gente? Essa diferença de potencial U aqui é o que o meu voltímetro vai medir lá. E o E, que é a força eletromotriz. Então vamos lá na simulação de novo. Eu tenho aqui 9 volts então de força eletromotriz e vou medir o U agora, ó. Vou medir a diferença de potencial com o voltímetro. Aí olha aqui, ó, o que acontece, o circuito está aberto. Na hora que eu medir, deu 9 volts, tá? Porque corrente igual a zero, eles são iguais, U e E, tá? Quando eu fecho a minha chave, eu vou estabelecer uma corrente no circuito. Olha o que vai acontecer, ó. Quando eu estabeleci uma corrente, começou a haver uma dissipação de energia lá na minha resistência interna. Aí eu tive uma perda de tensão no meu gerador, que é a pilha, né? Então agora, embora ela tenha aqui 9 volts de força eletromotriz, ela está fornecendo para o circuito só 7,5, né? Porque o 1,5 que falta está ficando lá na resistência interna. Então é isso que acontece. Você pode perceber aqui então que se eu diminuo a minha resistência interna, aí olha lá, ó, a minha diferença de potencial começa a aumentar. Né? Quanto menor for a resistência interna da bateria, melhor. Agora, se a resistência interna da bateria for grande, aí aumenta as perdas lá dentro e a tensão fornecida é cada vez menor. E a gente percebe essas perdas através do aquecimento da bateria, né? Você já deve ter notado várias vezes, né? No seu celular, por exemplo,
que ele aquece bastante quando você usa muito. Então, é uma energia que está sendo dissipada na resistência interna da bateria. Beleza. Então, vamos voltar lá para o slide e dar prosseguimento aqui no gráfico. Né? Então, aqui em cima, você sempre vai colocar o valor máximo da tensão, que é o valor da força eletromotriz. E aí ele vai ter essa reta decrescente, né? À medida que a corrente está aumentando, a diferença de potencial vai diminuindo, até que ela chega no valor máximo aqui, ó, que é quando a diferença de potencial vale zero, eu tenho essa corrente máxima, que é chamada de corrente de curto-circuito. Tá? É um valor máximo para a corrente. E como que eu posso calcular ela? É muito fácil, né? Porque como ela acontece quando a diferença de potencial vale zero, é só você isolar a corrente aqui na equação do gerador e vai ficar assim. Ó. Tá? Então, quando você quiser calcular essa corrente máxima, né, é só você pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna. Aí você acha a chamada corrente de curto-circuito. Beleza, então, dando prosseguimento, a gente vai falar agora de um assunto que a gente já tinha comentado na aula passada, e é bom que a gente vai reforçar aqui agora, que é a potência. Né? Vocês até fizeram lá uma atividade com isso. Né? E aqui no gerador, nós vamos ter dois tipos de potência, tá? Eu vou explicar. Olha, primeiro, vamos ver aqui, ó. Peguei a equação do gerador e peguei também a equação da potência, né? V vezes I. Então, o que eu vou fazer? Para eu ter uma equação para a potência, como a potência é V vezes I, tudo isso aqui são unidades de tensão. Ó. Diferença de potencial, força eletromotriz, a tensão elétrica na resistência interna. Então, vou multiplicar todos eles por I, porque aí eles vão virar potências. Né? Então, fica assim, ó, U vezes I é igual a E vezes I menos RI ao quadrado. Então, o que vai ser isso aqui? O que isso significa? Aqui eu tenho, ó, esse E vezes I é a potência máxima que eu tenho lá no gerador. RI ao quadrado é a potência lá na resistência interna, ou seja, a potência que está sendo perdida no meu gerador, que está gerando aquele aquecimento, aquela perda de energia. Isso daqui, a diferença de potencial vezes a corrente, é o que nós chamamos de potência útil, que é a potência que o gerador vai conseguir entregar para o circuito. Então, a equação das potências vai ficar assim, ó. A potência útil, que é a que o gerador entrega, é a potência total que ele produz, menos a potência que é dissipada lá na resistência interna. E aí, com essas potências, a gente pode calcular o rendimento da bateria, para ver se essa bateria é mais eficiente ou menos eficiente. Né? E é muito fácil a gente fazer isso. É só você pegar a potência útil, que é a que realmente é utilizada, e dividir pela potência total. Aí você vai encontrar um certo valor de 0 a 1, que é o rendimento dessa bateria. Né? E uma outra forma também de você calcular esse rendimento do gerador é utilizando as tensões. Tá? Você fazer essa relação entre a diferença de potencial e a força eletromotriz. Veja, isso aqui é a mesma equação dessa, tá, gente? Porque se você substituir aqui, ó, potência útil é U vezes I, a potência total E vezes I, aí corta as correntes, vai ficar U sobre E. Né? Então, é uma forma fácil também de você encontrar o rendimento do gerador. Ok? Passando agora para o último tópico desse vídeo, que é a associação de geradores. Na aula passada nós falamos de associação de resistores, a gente pode fazer também uma associação de geradores. A primeira associação, que a gente já tinha até visto com os resistores, agora vamos ver aqui com as baterias, associação em série, que é a mais simples. Né? Se você conecta tudo em série, o resultado disso vai ser a soma das tensões em cada bateria, né? Desde que você conecte da forma correta. Vou colocar aqui o polo positivo com negativo. A tensão equivalente, no caso a força eletromotriz equivalente, vai ser a soma de todas. E as resistências internas, nós vimos também que em série é só somar. Geralmente nos equipamentos elétricos, né, que a gente tem em casa, nos equipamentos eletrônicos, tem as pilhas, as baterias, elas são todas ligadas assim, em série, para que você tenha uma força eletromotriz maior. E se elas não fossem ligadas com a polaridade correta? Né? Aqui tem uma representação disso. Eu tenho dois geradores e eles estão ligados aqui, ao invés de estar ligado positivo com o negativo, está ligado positivo com positivo. Então, se você for estabelecer as correntes elétricas aqui, elas terão sentidos contrários. Então, se isso aqui fosse duas pilhas, por exemplo, de mesma tensão, uma ia anular a outra. Não ia adiantar nada, ao invés de somar, ia anular, porque as polaridades estão ligadas incorretamente.
E aí teremos isso daqui, ó, né? Nesse caso, polaridades iguais ligadas, a equivalente vai ser uma menos a outra. Bom, se a associação for em paralelo, nós teremos essa configuração e nós já vimos que quando está ligado em paralelo, as tensões são sempre as mesmas, né, gente? Então isso daqui, na verdade, não tem muita utilidade, né? Porque você pode pôr aqui tem 3 pilhas, você poderia pôr 5, 10, 20, a tensão final seria equivalente à tensão de uma pilha só, não ia fazer diferença, tá? Porque em paralelo as tensões são sempre iguais. Você poderia perguntar, poxa professor, mas para que então isso daí? Qual seria a vantagem disso? Uma das vantagens, por exemplo, você poderia utilizar geradores reservas. Você está funcionando dessa forma, então vai fornecer a tensão de um único gerador. Mas vamos supor que um gerador estraga. Aí continua fornecendo, porque tem o outro. Vamos supor que o outro estragou também, vai continuar fornecendo, porque tem um terceiro. Né? Então é uma forma de você colocar geradores reservas, ligando eles em paralelo. E também vai ter uma vantagem com relação às resistências internas, né? Porque na hora que você calcular a resistência equivalente, você calcula dessa forma. E em paralelo, a resistência equivalente ela acaba ficando menor. Né? Então isso daí ajuda um pouquinho a vencer essas perdas aí devido às resistências internas, ok? Então é isso daí, pessoal. Sigam em frente, bons estudos.